que eu não conheço. Recording is on. Começou a gravar. Quero dar boas-vindas, me apresentar então, né, já que tem gente aqui que é a primeira vez que participa. Eu me chamo Tuane, sou casada há 9 anos com o Igor, estou esperando o nosso 5º bebê, né, já tem alguns anos que a gente, como casal, estuda realidades voltadas para afetividade, relacionamento. Ali, quando a gente começou a namorar, começamos a encontrar dificuldades, né, de relacionamento, dificuldades afetivas, na castidade. Então, a gente começou a estudar aquilo que a igreja ensina, né, acerca enfim, do relacionamento, do matrimônio, a teologia do corpo de São João Paulo II. E desde que a gente começou a estudar, a gente começa a propagar também, né? E então já são alguns anos em que a gente ministra palestras sobre esses temas, auxilia casais, seja de forma pessoal ou mesmo assim em grupos. E o Florescer surgiu depois de algum tempo dando formações para um grupo de amigas, voltadas assim para um desejo de amadurecimento, crescimento espiritual. E aí, depois de 2 anos sendo uma coisa mais fechada, a gente achou por bem que estava na hora disso ficar público, né? Aberto para outras pessoas. Só que, como diz o povo, né? Eu não sou da blogueiragem. Eu não consigo muito essa coisa da exposição, né? Assim, até tentei fazer assim pelo Instagram, mas eu não consigo, né? É uma limitação, talvez, ou a falta de um chamado mesmo, né? Então, eu não consigo fazer as coisas lá pelo Instagram de forma muito aberta, até porque eu gosto de um contato muito pessoal com as pessoas que eu tento ajudar, né? Que eu encaro como um presente de Deus mesmo, né? Deus que coloca cada um de vocês no meu caminho, para que com a minha história eu ajude vocês e vocês com a história de vocês também me ajudem. Então, eu acho que por meio de grupos, né? Assim, uma coisa menor, mais pessoal, as coisas fluem melhor, né? Pelo menos para mim, as coisas acontecem melhor dessa forma. E aí eu acho que o tema sexualidade chamou a atenção, né? Porque, enfim, é uma dificuldade para algumas mulheres, né? Para alguns casais. Há também uma diversidade de dúvidas, né? Acerca da sexualidade matrimonial. Então, acabou que apareceu mais gente, né? Interessadas no tema, né? E isso é muito bom, né? Muito bom mesmo. Talvez eu não conheça, mas alguém que conhece indicou, né? Então, tá todo mundo em casa, né? Então, é com alegria mesmo, satisfação que eu acolho cada um de vocês. E aí, então, para a gente começar, vou convidar vocês para a gente fazer uma breve oração, entregar tudo que vai ser dito nas mãos de Nossa Senhora, para que, como ela, a gente guarde todas essas coisas no nosso coração e, com a graça do Espírito Santo, aquilo que precisa ser transformado em nossas vidas, na nossa vida matrimonial, ela nos ajude a alcançar essa graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Quem puder ficar com a câmera ligada, para eu olhar para vocês, fiquem com a câmera ligada, não tem problema, tá? Se não der, se estiver amamentando, se estiver colocando o bebê para dormir, não tem problema. Mas se der para ficar com a câmera ligada, é bom que eu vejo o rostinho de vocês e já vou me familiarizando, tá bom? Então tá, vamos lá, né? Sexualidade, né? O tema que trouxe cada uma de vocês aqui. Eu agradeço quem respondeu o formulário também. Foi muito bom, né? Eu tenho algumas respostas dos maridos, né? Não dos vossos maridos, porque algumas entraram depois, né? Mas de alguns amigos, né? Assim, casados, em que meu marido também mediou essa busca de respostas.
e também ao longo desses anos aí ajudando casais, são respostas conhecidas, né? Até porque, de alguma forma, há uma constância de motivos de reclamação nessa parte de sexualidade no que diz respeito aos homens, né? E também as reclamações no que diz respeito às mulheres não são muito diferentes também, são bem parecidas, né? A gente não inventa a roda, né? A gente só copia. Então, para a gente começar a falar da sexualidade humana, a gente tem que primeiro pensar, eu já vou direto no assunto, não vou ficar floreando muitas coisas, porque a gente tem um tempo curto, né? Então, depois, qualquer coisa, se for necessário fazer uma introdução, a gente volta, né? Mas já pegando do ponto de partida do que é o ato sexual, né? Por que eu coloquei aqui que era apenas para mulheres casadas, né? O Florescer é um grupo que é católico. A gente acolhe quem não é católico, né? Desde que seja seja em paz, vamos dizer assim, né? Porque aquilo que a gente vai tratar vão ser sempre temas à luz da doutrina da Igreja Católica, né? Então, orientar casais, né, de repente de namorados, enfim, que já vivam uma vida sexual, não é bem esse o objetivo. É claro que pode existir casais que estejam buscando a regularização, e aí é uma outra situação, né? Mas então tudo que eu vou falar aqui é à luz da doutrina da Igreja, né? Então, já pensando no ato sexual, né? A gente fala de ato conjugal, porque é um ato próprio dos cônjuges, né? Que é um ato que tem um fruto para sempre, que são os filhos, né? Então, um ato que gera um fruto que é para sempre, só pode ser feito por meio de uma união que também é para sempre, que é o matrimônio, que é um sacramento indissolúvel. E o ato conjugal, então, ele tem duas finalidades. Imagino que vocês saibam quais são essas duas finalidades. A finalidade unitiva e a finalidade procriativa. A finalidade unitiva é a união do próprio casal, do marido com a esposa, né? E a finalidade procriativa é a geração dos filhos. A gente vê hoje, tanto em pessoas que não são da igreja, que quando vão falar da relação sexual, pensando em quem é da igreja, acha que o sexo é só para ter filho, né? E aí às vezes vira um certo tabu. E às vezes a própria pessoa que é da igreja tem um super foco na finalidade da procriação, né? Seja por conta do medo de ter filhos, seja por conta de ter como meta de vida ter filhos, né? Então, cria um super foco, né? Então, o ato sexual se restringe a essa dicotomia, né? Ou eu tô morrendo de medo de engravidar, ou eu quero ter um monte de filho e, de repente, pode até viver algum drama de fertilidade e não conseguir, né? Porque tem como meta de vida alcançar essa geração dos filhos. E aí a gente deixa de lado o significado unitivo, que, digamos assim, que é primário, né? Quando a gente lê lá em Gênesis, depois da criação, né, então o homem e a mulher, né, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois já não serão dois, mas uma só carne, né? Esse é o primeiro chamado, né, de se tornar uma só carne, por isso esse significado de unidade. E o momento mais sublime que a gente se torna uma só carne com o nosso marido é o ato sexual. É naquele momento, né? Não andando de mão dadas, não é fazendo compras, não é fazendo planos, né? Mas é no ato sexual. Tanto que um casamento, ele só é consumado, né? A gente vai lá, bela, de branco, noiva, cheia de fotos, né? Pensa em toda a cerimônia, mas se não consumar no ato sexual, tudo aquilo ali não vale, é só teatro, né? E às vezes a gente passa todo um namoro, não sei a realidade da vida de vocês anterior ao casamento,
Mas às vezes a gente passa o namoro todinho se segurando, tentando ali com muito esforço viver a castidade. E aí depois que casa, que digamos assim, tá liberado, aí a gente não quer. Aí as coisas esfriam. Todo aquele fogo do namoro que inquietava, que não podia encostar, que dava choque, é só casar que acaba, né? Para onde foi? Cadê aquela atração? Cadê toda aquela dificuldade que não podia nem chegar perto, né? Nem falar, não podia nem andar sozinho, né? Sentar no sofá um do lado do outro que já queimava. Aí casa e aí na hora que as coisas estão liberadas, acabou, né? Tá só a fumacinha daquela fogueirona que tinha antes do casamento, né? E aí o significado unitivo fica de lado, né? E isso não pode ser colocado, né? Porque a recusa do ato sexual dentro do matrimônio, além dela poder incorrer numa injustiça para com seu cônjuge, seja a gente, enquanto mulher, negando ao nosso esposo, seja o esposo negando a sua mulher, então pode incorrer em injustiça, também pode expor a infidelidade, né? Porque há necessidade, né? Não é uma coisa, e aqui eu quero, eu não vou ficar floreando muito, mas é uma coisa muito real, né? Há vontade, o corpo tem desejo, né? Assim, em um desejo que não é um desejo pecaminoso, né? Porque o sexo foi algo criado por Deus, não foi algo criado pelo homem, né? É um dom dado por Deus, né? E é necessário. Então, por exemplo, a gente tem duas realidades que se o ser humano não viver, acaba, ele morre. É comer e o sexo. Se a gente não come, a gente morre, certo? E se não tiver sexo, a gente pode até não morrer, mas a humanidade vai acabar, porque não vai ter geração de novas pessoas e vai acabar, certo? Então, se são duas coisas que precisam, né, que a gente precisa para que a humanidade continue acontecendo, Deus não faria que isso fosse algo ruim, porque se gerasse dor, desprazer, a gente ia recusar, certo? A gente ia fugir, né? Mas não, é bom, não é? E a gente não come, por exemplo, só porque está com fome. Vocês comem só quando tem fome? Assim, aquele chocolate, né, na TPM. É porque eu estou com muita fome, por isso que eu vou comer essa torta de chocolate aqui. Né? Assim, é porque eu tô com muita fome, por isso que eu tô com desejo de um hambúrguer. Né? É fome? Uhum. Não, né? É porque comer inclui ali também toda uma situação prazerosa, seja pela companhia, quando a gente está com alguém, sozinho também, né? Se a gente estiver sozinho com um pedaço de chocolate, é melhor ainda, que não tem que dividir com ninguém. Mas assim, tem todo uma situação, né, de memória, né? Às vezes tem algumas coisas que a gente come que nos remete a lembranças, a situações, a pessoas. A gente come pelo prazer que aquele alimento dá, né? Assim, alimento que acalma, alimento que dá uma energia. A gente come às vezes só porque está perto, né? Quem tem menino pequeno, fazer dieta é a coisa mais difícil, porque a gente está dando comida para criança e não quer comer, né? Dá aquela vontade, né? Não tem como. E também o sexo é dessa forma, né? A gente não pode olhar para a realidade da vida sexual. Vou ter relação só porque meu marido quer, só porque eu tenho que ter filhos, só porque é uma obrigação. A gente precisa criar também essa mesma memória afetiva, né? Porque dá prazer. Santo Tomás de Aquino, ele diz que dos prazeres possíveis nessa terra, o orgasmo, né, do ato sexual, é o maior deles. É a maior satisfação que a gente pode sentir, corporal, física, é o orgasmo no ato sexual. Claro que ele fala disso para os cônjuges, porque ali ultrapassa a barreira carnal, porque há uma graça, uma bênção de Deus, né, para aquilo que está acontecendo. Então é importante que a gente crie essa memória, né? E o sexo no casamento, ele é remédio, né?
ele é remédio para concupiscência, e isso não sou eu que estou falando, o Catecismo da Igreja Católica ensina isso, né? E uma das perguntas que eu coloquei no questionário dos homens, e que é algo que os homens partilham, é que a falta do sexo com suas esposas muitas vezes faz eles caírem em pecado. E não é porque eles sejam, oh meu Deus, que homem pecador. Não, homens bons, homens que lutam pela santidade, homens que querem por tudo, assim, chegar no céu, que querem viver um bom matrimônio, mas por causa da parte hormonal e a escassez também, ele entra também em problemas de autoestima, várias outras realidades, às vezes acaba caindo na masturbação, na pornografia, às vezes não consegue não olhar para alguém que passa, não cair na tentação, de repente, de uma pessoa que trabalha perto, e a gente sabe que existem mulheres que não estão nem aí se o homem é casado, ao contrário, né? Se é casado, é símbolo do inmetro, é sinal que presta, né? Então, acaba que, por causa da falta de um ato conjugal, dessa união carnal com sua esposa, não porque eles queiram, né, mas eles acabam caindo no pecado, né? E por isso que o ato sexual, o ato conjugal, ele é remédio para a concupiscência, né? Ele é remédio para a insegurança, né? Tanto a nossa quanto a deles, né? Tanto a da mulher quanto a dos homens também. É remédio para a autoestima também, às vezes está com a autoestima lá embaixo, né? Um homem pode estar lá meio derrubado. Se a mulher o procura, porque não é só aceitar, né? Aceitar, eles já ficam felizes. Mas se a gente procura, aí, como diz minha mãe, é igual o pinto no lixo, né? Fica aí que é a alegria mesmo, aí que é a satisfação mesmo, né? Eles ficam ali se sentindo, eu sou o cara, né? E é uma realidade, assim, que ela é uma via de mão dupla, sabe? Uma coisa que atrai as mulheres, e vocês podem me confirmar se é assim mesmo, quando a gente pensa num homem, algo que atrai o homem, que atrai o nosso olhar para aquele homem, para o nosso esposo, né? Assim, que nos fez nos sentirmos atraídas por ele, talvez não tenha sido a parte física. A maioria das mulheres não se importa muito com a parte física. É claro que a gente não quer um marido desleixado, né? Assim, higiene, bem cuidado, tudo isso é bom para todo mundo, né? Mas o que mais faz a gente olhar e se admirar e se encantar por um homem é justamente o poder. Eles transmitirem para a gente que eles são poderosos, que eles são fortes. Porque o que a gente busca? Estabilidade, segurança. Não é um poder de super-homem, né? Assim, não é músculo, não é isso. Mas é quando a gente olha para um cara e olha para ele e fala assim, cara, esse me traz segurança. Segurança emocional, afetiva, financeira, né? O cara vai estar comigo o tempo inteiro, ele não vai me deixar, ele não vai me abandonar. Né? É isso que a gente busca, esse senso de proteção. Porque a gente quer realmente ser cuidado, a gente quer ser protegido. Um cara que deixa a gente na mão o tempo inteiro gera na gente aquele sentimento. Na hora que as coisas estiverem difíceis, eu não vou poder contar com ele. Então a gente não quer. A gente quer alguém que se esforça, que é trabalhador, que luta. Não precisa ser rico, mas tem que ser esforçado e trabalhador, não é? Assim, não precisa ser bonito, mas tem que me trazer a segurança de que ele vai estar do meu lado sempre. Se for bonito, se for rico, tudo isso é extra. Né? Mas esse poder da estabilidade, né, de nos trazer segurança, é o que a gente busca, né? E é curioso, porque às vezes o homem tem tudo isso quando a gente começa a namorar. E aí, depois que casa, de repente ele fica um pouco desmotivado, baixa a autoestima, e aí a gente começa a rezar, né? Ai, Senhor, cura meu marido, restaura. Meu marido tá tão assim, cabisbaixo. Mas aí a gente esquece que na hora que ele vem atrás, né? Vem buscar, vem para esse desejo de se unir, que vai ser remédio para concupiscência, para autoestima, para insegurança.
A gente fala que está com dor de cabeça, que está muito cansada. Hoje não, né? Amanhã talvez. E aí o cara que já não está assim dos melhores, né? Já está meio derrubado por conta de alguma realidade, escuta um não. Aí como que ele se sente? Péssimo, né? A gente precisa do quê? De elogio, né? Assim, trazer flor, trazer um presente, alguma coisa, claro, encanta. Mas aquele elogio fora de hora constrange, né? A gente se arruma ali, nossa, amor, você tá bonita, a gente ganha o dia, né? Fica feliz da vida. Né? Um ato mais carinhoso, ele que demonstra a admiração dele por nós, já enche o nosso coração, né? A gente precisa muito dessa coisa de ser elogiada, de ser confirmada, né? Afirmada naquilo que a gente faz, né? Nossa, amor, que comida gostosa que você fez. E a gente fica, ai, que bom, né, que ele gostou. A gente vai se sentindo confirmada mesmo, isso vai animando a gente. E o homem precisa de elogio? Ele quer escutar, nossa, amor, sua barba ficou linda hoje. Não, ele não tá nem aí. Né? Se eles andam de barba ou sem barba, não faz diferença. Tem uns que nem se olham no espelho, né? Assim, acorda, toma banho. Meu marido, quando a gente começou a namorar, ele já raspava a cabeça. Aí eu insisti muito, pedi para ele deixar o cabelo crescer um pouco, né? E ele ficava com raiva, porque ele tinha que se olhar no espelho para arrumar o cabelo, né? E aí ele voltou a raspar a cabeça, porque ele fala, não, a maior liberdade que tem é você tomar banho, seca com a toalha e sai, não tem que ficar se olhando para ver se o cabelo tá arrumado ou não. Carequinha, pronto, o cabelo tá sempre arrumado, tá sempre ajeitado. Então ele não tá nem um pouco ligando se eu vou falar, nossa, amor, que bonito que você ficou. Não, né? O que que eles querem? Nós queremos elogio, né? Essa confirmação. Eles querem sexo. Quando a mulher o procura, né? quando a vida sexual tá boa, eles estão satisfeitos. Eles estão felizes. Né? Uma mulher procurar o marido é dizer para ele, uhul, você é o cara. Eles ficam se achando. Né? Vão sair assim, ó, inflados mesmo. É a melhor coisa que a gente pode fazer para a autoestima deles, né? Para insegurança. Tem relatos de homens que estavam assim meio cabisbaixos e que depois que a vida sexual matrimonial melhorou, que eles melhoraram no trabalho, melhoraram dentro de casa, melhoraram nas relações, ficou muito mais forte, né? Então, assim, só um alerta, né? Uma outra realidade que a gente vive também, por conta da realidade da igreja, não sei se isso aconteceu com vocês, não sei se a conversão de vocês foi tardia, a minha foi. Antes de eu me converter, eu era toda, como dizer, cocotinha, né, que o povo fala, né? Toda arrumadinha ali, faculdade, cabelinho ajeitado, maquiada, roupinha, sapatinho, sempre assim combinando. Eu entrei para a igreja, adivinha qual que era o meu traje oficial? Não sei se o de vocês também. Calça jeans, tênis e camiseta da igreja. Vocês também usavam assim? Pois é. Comecei a andar dessa forma, né? E aí, qual que é o ideal ali quando a gente tá na igreja, né? Assim, principalmente numa situação assim de conversão tardia, é aquela coisa da vida beata, né? Rezar o terço, ficar na adoração, né? Fazer vigília, né? Eu rezo o rosário, eu faço jejum, e tem toda essa busca, né? Na vida matrimonial, nos convém continuar numa busca de santidade dessa forma? Sem dúvida, né? Rezar o texto, ir na missa, fazer adoração, fazer vigília, dentro da nossa realidade, dos nossos compromissos matrimoniais, familiares, né? Eu hoje, esperando o quinto filho, eu posso fazer as mesmas adorações que eu fazia quando eu era solteira? Não, né? Eu posso passar o dia inteiro rezando, né? Retiro e pregando e fazendo todas as coisas como eu era quando solteira? Não, né? E o que é o dever, o meu dever como esposa, né? Como mãe? Como mãe é cuidar bem dos meus filhos, né?
prover para ele tudo aquilo que é necessário. Como esposa também, cuidar bem do meu esposo. E cuidar bem do meu esposo significa ter relações também com ele. Talvez uma coisa que vocês não saibam é que o ato sexual no matrimônio, ele tem valor de ato de caridade. Sabe aquelas obras de misericórdia que a gente busca viver na quaresma, né? Porque dá indulgência, né? Santifica, né? Dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, vestir os nus. O ato sexual dentro do matrimônio, ele tem ato de caridade. Isso significa que ele santifica. A gente se santifica fazendo vigília? Se santifica. A gente se santifica rezando texto? Se santifica. E a gente se santifica tendo relação sexual com o nosso esposo. Né? Sendo uma relação sexual que obedece à moral, né, entre marido e mulher, ela se santifica. Tá mais fácil do que fazer vigília, não tá, gente? Tá mais fácil do que a vigília. E é verdade, né? Assim, é verdade. E às vezes a gente nega, né? Acha que passar o dia inteiro escutando novena, acompanhar, e eu não estou dizendo para deixar de fazer isso, tá? Acompanhar terço de madrugada, né? Acordar para rezar às 3 horas da manhã, enfim, todas essas práticas piedosas que são totalmente lícitas, que são importantes, mas deixar de lado a vida sexual, você está incorrendo em injustiça com o seu cônjuge. Né? Você está deixando de se santificar e de santificá-lo. E um casal católico, né, busca o céu juntos, né? E olha que forma magnífica, né? Por isso que fala que o leito conjugal é o altar do casal. É o altar do casal. Não sei se vocês sabiam desse ato de caridade? Vocês sabiam que dá para se santificar tendo relação sexual? Pois é, essa é novidade, né? Essa é novidade. Então tá aí mais uma forma, né? Continuemos a fazer jejum, a rezar o nosso texto, a buscar uma vida de oração, mas se a gente deixa esse outro lado, que é um dever do nosso matrimônio de lado, todo esse esforço está sendo em vão. Está sendo em vão. E aí, assim, como eu disse, eu não sei a realidade de vocês, mas talvez algumas passem por isso, de estar ali na vigília, na oração, no jejum, pedindo para Deus mudar o coração do marido. E aí vocês têm uma arma nas mãos de transformação do marido de vocês, e que é perdida por dor de cabeça e com perdão, muitas vezes falsa, né? Às vezes a gente não tá com dor de cabeça, a gente só não tá afim. Mas a gente não tem nem a sinceridade para falar isso. Não, amor, não tô afim. Aí a gente inventa dor de cabeça, né? Cansaço. Gente, né, assim, eu sei também o que é cansaço. E às vezes eu tô tão cansada que, sabe quando a gente tá muito cansado que a gente nem consegue dormir? Vocês já devem ter tido experiência de não conseguir dormir, mas depois que tem um ato sexual, o que acontece? Libera tanto hormônio, tanta endorfina, que dorme como se fosse um bebezinho no colo da mãe. Então, cansaço não é desculpa, porque a gente pode descansar. A dor também. É claro que existem dores. Eu tenho fibromialgia e eu sei que tem dia que dor de cabeça, também já tive problema de enxaqueca, fiz tratamento, tem dia que a gente não consegue, né, nem respirar, que a cabeça realmente dói. Mas, assim, tem aqueles incômodozinhos, aqueles pequenos mal-estar, que às vezes são só consequência da demanda do dia, que os maridos também têm. Mas para eles, ali a liberação da endorfina, descansa, a gente é que foge. A gente é que foge. É mais raro o homem fugir, né? É raro escutar uma mulher que fala, eu procurei meu marido e ele disse que estava cansado, aí ele não quis. É muito raro, né? A maioria da reclamação é o contrário, né?
Tem também, assim, essa ideia aí da vida beata, algumas pessoas que acham erroneamente a castidade matrimonial como sendo a necessidade de ter períodos sem ato sexual, né? Ou mesmo grandes períodos, né? Propósitos de matrimônio josefino. Já vi algumas pessoas achando que é mais santo não ter desejo carnal dentro do matrimônio, né? Não sei se vocês conhecem alguém assim, não, porque eu sou muito mais santa, porque eu não tenho essas coisas, essas vontades de ter relação sexual com meu esposo. Ele é que é apegado a essas coisas materiais, essas coisas carnais, a luxúria. Tirando Nossa Senhora e São José, dos santos casados da igreja, algum deles viveu o matrimônio josefino, a castidade absoluta? Não. Santa Giana apaixonada por Pietro. Santa Rita viveu ali os dois estados de vida, mas uma vida devota ao seu esposo. E era um esposo ruim, mas ela não desistiu dele. Quanto pior ele era, mais amorosa ela era com ele, até que ele se converteu. São Luís e Santa Zélia, os pais de Santa Teresinha, que até ali, quando casaram, porque tinham um desejo de viverem vocações diferentes, né, até que se entenderam que tinham um chamado ao matrimônio, acharam que era melhor, então, não ter relação sexual. E aí o diretor espiritual deles aconselhou o quê? Não, mas se vocês casaram, foi para ter filhos. Tenham filhos e povoem o céu. E olha que vida, né? Que vida santa desse casal que gerou tantos santos, né? Que a gente tem Santa Teresinha, mas há processos de beatificação das irmãs de Teresinha também. Né? E Teresinha, não, os pais de Santa Teresinha não são santos porque ela é santa. Ao contrário, Teresinha é santa porque teve pais santos, pais que viviam uma vida sexual ativa. Né? Quantos filhos eles tiveram? Quantos filhos eles tiveram? Né? Então, às vezes a gente entra nessa realidade da castidade matrimonial achando que é desapegar-se do gosto, né? Assim, do desejo carnal. Mas o que é a castidade matrimonial? Além da monogamia. Né? A castidade do casamento é para dizer é só com ela, é só com ele, é só um. E é para sempre. É essa castidade que a gente é chamado. Depois eu vou falar da realidade de espaçamento de gestação que existe. Antigamente, até se vocês olharem o Catecismo Romano, da época do Concílio de Trento, tinha-se recomendação de ficar alguns dias sem ato sexual antes de receber a Eucaristia. Mas muitos anos atrás, séculos atrás, se recebia a Eucaristia, assim, uma vez no ano, muito esporadicamente. Então, era-se ali todo um preparo para aquela comunhão. Né? E aí, no próprio catecismo, tem uma nota, né, dizendo da mudança dos tempos e de que hoje existe uma realidade de comunhão frequente, até mesmo diária, por parte de muitos leigos. Né? Então, fazer isso já é totalmente desnecessário. Né? E existem outros caminhos de santificação e de purificação. Né? Socialmente se mudou também o entendimento de muita coisa. Né? Antes a gente tinha um pudor muito grande, de forma errada, não um pudor virtuoso, né? Mas então, não sei se vocês já viram algum filme que mostra algum casal quando vai ter relação de algum pano na imagem ou no crucifixo, como se Jesus não pudesse ver o que está ali acontecendo, né? Ou como se a mulher não pudesse sentir prazer. Tem-se uma cultura antiga, né? Como que era? As mulheres dentro de casa não podiam fazer nada, as mocinhas, né? As filhas. E o que os pais faziam com os filhos?
levavam no prostíbulo para ter sua primeira experiência sexual, achando que isso garantiria, né? Então, existem muitas coisas que foram sendo transformadas ao longo do tempo, no entendimento da realidade sexual também. E nenhuma nem outra é aquilo que a gente quer para o nosso matrimônio, né? Nem para os nossos filhos, né? Nem no nosso matrimônio em si. Então, assim, essa parte da castidade matrimonial, o que convém mesmo a um casal católico, e é o que é ordem, é só ele, é só ela, é não ter outra. Né? É essa a castidade que a gente é chamado ao matrimônio, não é o ficar sem ter ato sexual. Pode-se ficar sem ter o ato sexual? Pode. Em que situações? Em que haja concordância dos dois por algum objetivo específico e com um aconselhamento de um diretor, e que seja por um curto período. Por quê? Porque o ato sexual tem significado unitivo. E aí, se não for uma coisa de comum acordo, pode gerar a separação, pode incorrer na infidelidade, né? Então, assim, a gente vai fazer isso por algum propósito, enfim, que eu nem vou entrar nos méritos, porque isso pode ser uma coisa muito pessoal, e eu assim, agora de cabeça, não consigo pensar em alguma coisa que justifique tal atitude, a não ser que seja um matrimônio que já esteja muito bem, que tenha uma situação de sexualidade muito tranquila. Ficar esse período, assim, por qual razão, né? E aí, por quanto tempo? Isso tudo com uma orientação para realmente saber se é isso que é para fazer. Mas fora isso, assim, não existe, né, essa possibilidade, assim, de castidade no matrimônio, né? Então, não querer, né, não é castidade, tampouco não é santidade, né? O que leva muitas vezes a nós mulheres não querermos, né, o ato sexual? Baixa libido. A maioria das mulheres sofrem com baixa libido, principalmente depois que os filhos chegam. Quando a gente engravida, a gente recebe uma bomba, né, de um monte de hormônio diferente. Aí a gente começa a amamentar depois que o bebê nasce, e é mais um monte de hormônio atuando no nosso organismo e influenciando a nossa fertilidade, a nossa libido. Paralelo a isso, vem situações emocionais também, né? Às vezes, quando um filho chega, o primeiro, normalmente, a gente dá um pouco de uma surtada. Não sei se vocês surtaram quando o primeiro filho de vocês chegou. Eu não durmo mais, eu não tenho tempo para fazer mais nada, eu não posso nem ir no banheiro, que se eu sair da vista dele, ele começa a chorar. Não sei o que é comer sem ter um bebê no meu braço. Ele tá dormindo igual um anjo. Na hora que eu penso, agora finalmente eu vou fazer uma refeição completa. Quando você tira o prato do micro-ondas, que você já tentou esquentar 3 vezes, ele acorda de novo e você não consegue comer. Então tem toda uma situação emocional que você começa assim, meu Deus, eu vou morrer, eu não vou dar conta, né? Que também influencia nesse desejo sexual, porque como eu disse lá no início, muitas vezes a gente tem um super foco no sentido procriativo, né? Todo ato sexual vai gerar um filho, mesmo a gente sabendo que não é assim, né? Nem todo ato sexual gera filhos, né? Só alguns, né? O homem tá fértil todos os dias do mês, nós não, só alguns dias, né? E mesmo assim a gente acha que só de encostar no marido a gente vai engravidar, porque tá com esses problemas aí que vem com a chegada dos filhos. Mas então, falando da libido, só um pouquinho. Falando é que eu fui olhar aqui o chat para ver se tinha alguma coisa que eu vi agora que tinha mensagem. Falando da libido, né? O que eu recomendo? A gente esporadicamente precisa consultar, né? Consultar bons médicos, ginecologistas. Dependendo do médico que a gente vai, a única coisa que ele vai trabalhar na gente é a receita do anticoncepcional.
que não é um desejo, eu imagino, de nenhuma de vocês aqui, né? Ah, doutor, porque eu tenho dor na relação sexual anticoncepcional. Ah, doutor, porque eu tô com baixa libido anticoncepcional, que baixa ainda mais. Ah, porque isso? Ah, porque aquilo? Ah, porque aquilo outro? A solução para a maioria dos ginecologistas é sempre anticoncepcional. Só que a verdade é que existem outras soluções, né? Por isso que é bom procurar bons médicos, de preferência médicos que sejam católicos, né? E às vezes um simples exame de sangue que faça a dosagem hormonal pode verificar se há a escassez de algum hormônio que seja necessário para que essa libido aumente, né? E a solução para a libido, às vezes, não é um remédio ali sintético, né? Existem soluções que são mais naturais, né? A gente pode, numa pesquisa muito rápida no Google, vocês podem colocar, assim, chá para aumentar a libido, remédio para aumentar a libido. Eu não recomendo que a gente faça nenhuma coisa, assim, de cabeça, porque é sempre bom ver como está a saúde, né? Mas um simples exame pode dosar os nossos hormônios. A gente pode perguntar, né? Pode pedir ajuda, né? Tem uma doutora aqui em Brasília, ela é católica, é uma doutora muito boa, chama doutora Melissa Abelha. Você pode perguntar tudo, que é mulher, às vezes a gente se sente mais à vontade, né? Perguntar o que pode tomar, o que pode ajudar. E aí, se o problema é libido, o problema está resolvido, né? A gente só não pode se esconder nisso, né? E vai ser uma constante. Santa Teresa diz, não tá relacionada a essa parte sexual, mas ela fala assim, que o nosso corpo ele é muito mal acostumado. Quanto mais a gente dá para ele, mais ele quer. Ela fala isso sob a ótica de que a gente tem que aprender a se autodominar, né? Para a gente não cair nos vícios. Mas a gente pode pensar do outro lado, pensando nessa realidade da vida conjugal, né? Do ato sexual. Quanto mais a gente dá para o nosso corpo, mais ele quer, de repente a solução para uma baixa libido seja atos sexuais mais constantes, porque o nosso corpo, de alguma forma, vai criar essa memória de vontade. E aí, de repente, isso também pode ajudar. Mas existem soluções, né? Para libido, para dor. Né? Tem pessoas que sentem dor. E aí tem que buscar qual é o motivo. Né? Às vezes tem mulheres que sentem dor por uma baixa lubrificação. Existem coisas que melhoram a lubrificação na mulher. Alimento. Alimento. Vou mudar a minha dieta e isso vai melhorar. Né? Ingestão de água muda, modifica, né? Fluidifica mais. Se nada disso resolve, a gente tem também, se é um problema de lubrificação, tem lubrificantes artificiais, que a gente não precisa ir comprar, a gente pode pedir para o marido, né? Porque chegar na farmácia e pedir um lubrificante deve ser um pouco constrangedor, né? Então a gente pode mandar o maridão ir lá e fazer às vezes de comprar, né? Então, essas realidades, assim, a gente pode trabalhar, né? Se for uma coisa mais séria, que exija um tratamento maior, às vezes endometriose, gera muita dor. Tudo isso a gente pode procurar tratamento. O que a gente não pode é se esconder, né? Quando a gente sofre de enxaqueca, a gente vai atrás de um médico, né? A gente toma ali, vai tomando remédio, tentando se automedicando, chega numa situação que a gente fala, cara, não dá, tô sofrendo muito. Aí vai atrás de um neurologista, de algum tratamento alternativo. Se o médico manda a gente parar de comer uma coisa, a gente para porque a gente não quer mais sentir aquela dor. Também na realidade sexual deve ser assim, né? Se tem alguma coisa que tá errada, que não tá fluindo bem, a gente não pode se conformar, a gente precisa ir atrás para melhorar, né? Uma dificuldade que também às vezes faz a mulher se afastar é não chegar ao orgasmo. É uma realidade comum, né? Muitas mulheres não conseguirem chegar ao orgasmo.
E aí, o que a gente pode fazer em relação a isso? Às vezes, não se chega ao orgasmo por causa da baixa libido, mas às vezes é só porque falta diálogo íntimo do casal, né? E aí aqui, assim, não é uma coisa que depende só de vocês, mulheres, depende dos maridos. Mas a gente, com jeitinho, a gente consegue muita coisa dos nossos maridos. E isso também a gente consegue conversando, né? Conversando, mostrando para ele o que a gente mais gosta, conversando, mostrando para ele que não dá para ele ser tão rápido, que a gente demora um pouco mais para a gente pro motor esquentar, né? Eles chegam de 0 a 100 igual o Ferrari. A gente é igual um Fusca, né? Se não tiver um empurrãozinho, ele nem liga, né? O motor nem liga. Então, a gente conversar, a gente explicar, a gente mostrar, a gente tentar outras posições, né? Uma vez eu conversava com a doutora Melissa, justamente sobre isso. Eu falava, doutora, tem muitas mulheres que têm muita dificuldade de chegar ao orgasmo. E por quê? Aí ela falou, porque tem muitas mulheres que não conseguem, né, muitos casais que não conseguem conversar para dizer sobre o que gostam, e também porque não tentam outras coisas, já se dão por vencidos. Então, não vai dar certo mesmo, então, peraí, deixa eu só cumprir tabela. E às vezes é isso, né? Não estou dizendo que é o caso de alguém aqui, mas estou dando como exemplo, né? Então, a realidade da gente ter um diálogo íntimo com o nosso marido, a gente pode ajudá-lo, né, a nos conhecer, dizendo aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta, orientando ele, né, mudando as posições, né? E aí, para a gente alcançar isso, a gente precisa de uma postura mais ativa na nossa vida sexual. Senão a gente não consegue. Se a gente ficar de forma passiva, só recebendo o que está acontecendo, a gente fica ali mesmo como um corpo morto, né? Só esperando ele concluir o trabalho dele. Mas se a gente toma uma postura ativa, a gente pode ajudar, né? É claro que quem conduz a dança é o homem, né? No ato sexual também, né? Quem conduz é o homem. Mas uma mulher, ela pode ser muito travada e o melhor dançarino ter dificuldade de conduzi-lo. E assim também no ato sexual, né? A gente pode nos atrapalhar. Uma coisa que não só na realidade sexual é importante, mas na vida conjugal, né, na vida como um todo, é a gente querer fazer as coisas darem certo. Quando eu penso no casamento, não de uma forma fatalista, mas a gente precisa pensar assim: eu não vou me separar, é para a vida toda. Então, se eu vou ficar com ele o resto da minha vida, eu tenho duas opções. Fazer que esse resto da minha vida seja muito difícil, ou fazer que o resto da minha vida seja muito bom. A mesma coisa na realidade sexual. A gente não tem opção. Não vou esperar ele ficar velho e não conseguir mais, para simplesmente a gente não ter mais relação sexual e pronto, agora eu tô livre disso. São muitos anos ainda pela frente. Então a gente pode fazer isso ser uma coisa boa ou ser uma coisa difícil. E se for uma coisa difícil, não se engane achando que é a sua cruz. Minha sexualidade é minha cruz, estou carregando minha cruz, estou me santificando. Não, porque escolher dessa forma é escolher o caminho estreito, mas que não conduz à vida eterna, que não conduz à salvação. E, infelizmente, tem muita gente, seja na vida matrimonial, seja na vida sexual, escolhe o caminho estreito que conduz à perdição, por comodismo, por fuga, por cegueira. E eu sei que nenhuma de vocês quer este caminho, né? Então, se a gente quer viver bem, quer fazer as coisas dar certo, a gente precisa se esforçar. A gente tem que se empenhar. Eu repito, não é algo que depende só de vocês, mulheres.
né? Não é algo que depende só de mim. Por isso que é importante que a gente tenha o diálogo, né? Mas às vezes a gente consegue, porque não tem o diálogo, a gente consegue alcançar o diálogo iniciando, por exemplo, tendo mais frequência, né? Eu tenho amigas que testemunham que depois que passaram a ter atos sexuais mais frequentes com seu marido, que o marido ficou, inclusive, mais carinhoso e atencioso, o que não era uma realidade. A mulher às vezes não queria, porque ele era uma porta, e depois que passou a ter mais, ele virou um docinho. Então, isso é uma verdade, né? Às vezes a gente alcança muitas coisas com essa realidade vivida. Não porque é uma moeda de troca, e não deve ser uma moeda de troca. E eu acho que isso para os homens deve ser broxante, né? Assim, você pensar num homem que quase que implora por sexo com sua esposa. E aí a esposa, porque é muito bondosa e clemente, se submete a ter um ato sexual com o marido. E aí ele, em vez de sentir o prazer, ele sente que ele está abusando da esposa dele, porque a esposa não queria estar fazendo o que está fazendo. Né? Assim, imagina o sentimento no coração desse homem, de, cara, eu não estou pedindo nada, por que ela não quer ficar comigo? Né? E eu repito, às vezes esse mesmo homem que hoje você rejeita, anos atrás, na época do namoro, não podia ficar perto. Né? Então, pensa em como isso cai no coração. Assim como para a gente, quando o homem faz alguma grosseria, ou não percebe algum ato nosso, né, não reconhece, não nos afirma ali, né, não confirma o nosso esforço, né, chega e só reclama, e isso entra como uma faca no nosso coração. Imagina para o marido também, que ele vai atrás da esposa e aí recebe um não, como se tivesse, assim, implorando, um cachorrinho de rua implorando comida, né? E aí você não tá afim, não, morre de fome, né? Isso também não deve ser muito bom, né? Para eles sentirem, né? Às vezes a gente está cansada, desmotivada, e isso é uma verdade, né? Mas a gente precisa ser sincera, assim. Às vezes a gente está cansado também, mas aí tem aquele encontro das amigas, né? Que saudade, né? Antes da pandemia, né? E para o encontro com as amigas, às vezes a gente tem disposição, né? A gente tem energia. Para bater um papo, a gente ainda aguenta um pouco mais. São 10 horas da noite, né? Para me escutar aqui falando, vocês estão aqui. Né? Se eu for até mais um pouquinho, tem outros encontros online, teve encontro que eu exagerei, a gente chegou até quase 11 horas da noite e continuou aqui. Mas às vezes pensar em ficar até às 11 da noite com o marido, não, estou muito cansada. Estou muito cansada. Então a gente precisa ser sincera, né? Assim, por que para ficar aqui a gente se esforça? Mas para ficar com o nosso marido, né, com aquele homem que a gente pediu tanto a Deus para a gente ter do nosso lado, não tem esse esforço, né? Só tem o cansaço, só tem a demanda, né? A falta de tempo, né? A chegada dos filhos, tudo isso são fatores que complicam. E aí aqui dava para a gente entrar numa outra palestra, né? Como fica a vida sexual no casamento depois que os filhos chegam. Aí a gente pensa, né? Já era, né? Acabou, porque é menina demais. Eu não sei quem tá aqui, mas assim, eu tenho 4. Deve ter gente que tem mais do que 4 aqui. E realmente, se você pensar numa falta de rotina, é impossível, né? Mas os meus meninos dormem até, no máximo, 8 horas da noite. Estão os 4 dormindo. Normalmente, 7h30 da noite. Então, pensa aí, de 7h30 da noite em diante, eu tenho um bom tempo, né? Eu tenho tempo para, se eu quiser ir dormir 8 horas da noite, igual eu estava dormindo no início da gestação, né? Feliz da vida de deitar na cama 8 horas da noite,
porque já que não pode dormir durante o dia, né, grávida, morrendo de sono, deitava para dormir. Né? Dá para fazer um jantarzinho especial depois das 8, dá para assistir filme, dá para estudar, dá para rezar, dá para só namorar. Então, como eu disse, dava para entrar em uma outra palestra sobre rotina familiar, né, para não prejudicar a vida sexual depois da chegada dos filhos. Mas a gente não pode ter desculpas, né? Porque os filhos são posteriores. A primeira união é a do casal. E eu preciso amar mais o meu esposo do que os meus filhos. Porque a união conjugal, né, o matrimônio, ele precede os filhos. É anterior, ele é a base. E um dia os filhos vão embora. Eles vão embora. E vai ficar quem? O marido. E aí, se eu não tiver construído e continuado. Não encontrei se eu não tiver construído. Meu celular funcionou aqui sozinho. Se eu não tiver construído e consolidado essa relação conjugal, quando os filhos forem embora, eu também vou embora. E acaba o matrimônio. Vocês conhecem algum casal que depois de 30 anos casado, com os filhos tudo criado, né, que agora poderia estar curtindo um monte de coisa junto, a velhice, a chegada dos netos, simplesmente não se conhecem mais e querem se separar, e a gente para e pensa, meu Deus, mas depois de tantos anos juntos, mas às vezes a gente vive assim, e você pode fazer um exame, se não é essa a realidade da sua vida, a gente, como mulher principalmente, se enche de beijos e carinhos e atenção dos filhos, né? Se gasta totalmente nos filhos e nem quer receber carinho do marido e nem tem nada mais para dar para o marido. E aí, quando os filhos crescem e vão embora, quem é meu marido? Ele se tornou um estranho para mim. Por isso que é importante que a gente tenha uma rotina que favoreça sempre, sempre o matrimônio. Meu marido, ele, para quem conhece, ele é muito engraçado, assim. E aí ele fica falando, quando alguém fala assim, ah, é tão bom, né, ter filho, ele é muito bom. Mas melhor ainda vai ser quando esses meninos tudo crescer e sair e ficar de novo só eu e minha esposa. Não é que ele não ame os nossos filhos, porque ele ama e ama muito os nossos filhos. Ele é um paizão. Mas mais do que a Giana, claro, o José, o Joaquim, ele me ama. Mais do que querer ficar com eles, né? Ele quer ficar comigo. Ele gosta demais de ficar com os meninos, conta história, e às vezes ele pega uns livros para ler com as crianças que ele queria ler, né? Assim, livros de interesse dele ali, e ele fica se amarrando nas aventuras. Ele terminou um recentemente que era do Robin Hood, leitura em voz alta antes das crianças dormirem, e ele acha o máximo ali, lê e tal, mas aí quando ele acaba aquele capítulo, aí às vezes a nossa mais velha fala, pai, lê mais um pouco. Ele, filha, o papai até queria ler porque o papai é curioso, mas o papai quer ficar com a mamãe. Mas não tem nada que ele queira mais do que isso. E eu também, não é? Não tem nada que eu queira mais do que estar com ele, amando os nossos filhos, mas a gente quer mais um ao outro. E é assim a ordem, né? A prioridade correta. Então, enfim, não vou me alongar mais nesse tema, que a gente pode marcar um outro dia para falar sobre isso, né? Uma outra realidade também, assim, que eu acho que é importante a gente falar, é sobre o pode e não pode. Acho que 99% de pessoas querem saber sobre isso, né? Assim, sobre o que pode e o que não pode no ato sexual. Não sei se vocês já pesquisaram, mas não tem um manual de pode ou não pode, assim, catecismo do sexo matrimonial. A gente não tem, né? Não tem uma lista em que, se você for em diferentes sacerdotes e fizer pergunta para eles, que eles vão todos responder daquele mesmo jeitinho. Não tem. O que a gente tem? Tem um princípio.
que é moral tudo aquilo que é natural. Né? Se a gente for ver a definição de sexo, né, é um pênis ereto dentro de uma vagina receptiva. Isso é o sexo no Código de Direito Canônico, né? Então, assim, não tem um manual, tem o que é natural. Para que foi feito os órgãos sexuais? Para o sexo. Com qual finalidade? Unitiva e procriativa. Qual que é o único jeito que a gente pode gerar uma nova vida? O pênis ereto na vagina receptiva, né? É a única forma. Não tem como ter bebê se não for desse jeito. Ah, então não pode mais nada? Isso é o ato consumado, vamos dizer assim, né? É os finalmente. Mas antes da gente chegar nos finalmente, que é onde tem a maioria das dúvidas, a gente tem uma outra etapa do ato sexual que a gente chama de prelúdio, que é o início, que são as preliminares. E normalmente são nas preliminares que a gente tem dúvida do que a gente pode e do que a gente não pode fazer. Em relação ao sexo anal, para que foi feito o ânus? Definitivamente não foi feito para gerar prazer, né? Foi feito para eliminar aquilo que não presta do nosso corpo. Então, em relação ao sexo anal, não existe dúvida, né? Quanto à antinaturalidade dele. Não tem, né? Não tem uma vírgula, né? Não tem Não, né? Além de ser prejudicial para a saúde e acarretar outros problemas, né? Seja de infecções, de inflamações, sangramento, hemorroida, todas essas coisas, assim, é antinatural, porque não foi feito para aquilo. Já em relação às outras preliminares, né? Eu anotei aqui algumas que foram mais recorrentes nas respostas do formulário. A que ganha é em relação ao sexo oral. O que se pode ou se não pode? Tem algumas pessoas que falam que não pode, outras pessoas que falam que pode. Aquilo que eu recebi de ensinamento, né? Eu já perguntei para vários padres, né? Padre, pode ou não pode? É lícito ou não é lícito? E a resposta que eu tive de todos os que eu perguntei, e são padres de linhas diferentes, assim, enquanto prelúdio, não tem problema, enquanto início, desde que não haja um orgasmo, né? Enquanto haja tranquilidade dos dois. Por quê? Porque também a gente tem que pensar isso. Às vezes algo pode ser lícito, mas gerar desconforto para o esposo ou para a esposa. Então, se, por exemplo, o sexo oral gera na esposa um sentimento de inferioridade, de abuso, de nojo, não é bom que seja feito, né? Não é bom. Por isso é importante ter o diálogo. Agora, se para um casal, para os dois está ok, enquanto prelúdio, né, ali de iniciar, de carinho, não há por que não. Isso foi o que eu escutei de alguns sacerdotes e de alguns casais mais experientes também, ele desde a época que eu comecei a estudar a teologia do corpo. Mas, como eu disse, isso fica dentro do critério. Talvez você conheça algum sacerdote que possa te falar que não, né? Não é permitido. A formação que eu tive em relação ao sexo oral é essa, né? Em relação aos toques, né? Todos eles são permitidos enquanto prelúdio, né? Carícias, às vezes tocar o órgão genital do marido, ou o marido tocar o órgão genital da esposa, também não há impedimento, né?
eu repito, o impedimento há no orgasmo, né? O orgasmo tem que acontecer com o pênis dentro da vagina. Né? Se não for dessa forma, você está chegando no ápice do ato sexual, ferindo uma das suas finalidades, impedindo que uma das suas finalidades aconteça. Porque para que aconteça o ato, a finalidade procriativa, ainda que a mulher esteja infértil, é necessário que haja ali a deposição do sêmen dentro da vagina da mulher. E isso não tem como acontecer por meio de toque. Né? Então, enquanto aquecimento, enquanto prelúdio, todos os toques são permitidos. Lingerie, a gente pode usar uma lingerie, mas assim para o nosso marido? Eu acho que aqui é assim, é necessário, para alguns homens, talvez a gente perguntasse assim, você se importa se de repente sua mulher tiver com uma lingerie mais bonita? Alguns vai falar assim, eu quero ela sem lingerie nenhuma. Tô nem aí para cor de calcinha, para renda de sutiã, eu quero ela sem nada. Para outros, de repente, isso seja importante, né? Gestantes, né? Não tem muita opção, né? Aquelas calcinhas de vó, quando você vai comprar calcinha de grávida, parece calcinha de vó, sutiã de amamentação, quase todos são bege, né? Aqueles sutiãs mesmo, assim, de 80 anos, né? Que você fica assim, meu Deus, né? Cadê, né? Como encantar o marido com sutiã bege? Mas para muitos isso é indiferente, né? Porque realmente eles querem ver sem nada. Mas isso não quer dizer que a gente vai usar os piores pijamas, né? Vou colocar aquele pijama mais velho, furado, né? Não, né? Dá para usar. Claro que também, gente, assim, nós temos filhos, vocês não vão usar lingeries e camisolas sensuais na frente dos filhos de vocês, né? E até mesmo no varal para lavar, para secar, é bom que vocês tenham cuidado, né? Porque as crianças elas são muito puras, né? Elas são muito inocentes. Eu não sei como é a forma que você cria os seus filhos, mas às vezes os seus filhos podem receber de outros lugares televisão, casa dos avós, escola, amiguinhos, né, prédio, playground, outras informações. E às vezes uma camisola mais sensual da mãe pendurada no varal pode juntar com essas outras informações e colocar na cabeça do menino, assim, gerar um parafuso, né? Assim, então, a menina também, a gente ensina a modéstia para nossa filha e de repente ela vê uma roupa assim, não vai cair muito bem, né? Então, assim, ter o cuidado, né? A questão da lingerie aqui é que a gente não precisa partir para uma situação de imodéstia, de impureza. Mas a gente pode caprichar em algumas coisas, sim, né? Ser uma coisa melhor, né? Mais bonitinha, mais arrumadinha, mas assim, evitando essa outra situação, porque realmente as consequências elas podem ser desastrosas, né? Da mesma forma, se você vai ter uma relação sexual com seu filho, com seu marido, seu filho não está por perto, né? Não está no quarto, porque ele pode acordar. Ele nunca acorda, você não sabe, né? Às vezes a criança acorda, vira para o lado e dorme de novo. Né? E para algumas crianças, pode ficar uma marca muito forte. E se a gente pensar bem, o ato sexual, ele é um pouco violento, né? Para a imaginação da criança. Ali o pai, ele dominando às vezes a sua mãe, pode parecer uma coisa meio violenta, como se o pai estivesse agredindo. Eu já li relatos de pais que tiveram relação sexual com o filho dormindo dentro do quarto, e o filho acordou, e o filho foi para cima do pai, bater no pai, e ele gritava: larga minha mãe, não machuca minha mãe.
porque ele achou que o pai estivesse machucando a mãe dele, né? Então, assim, tranca a porta do quarto, ainda que seus filhos nunca levantem, mas não custa trancar a porta do quarto, porque vai que naquele dia ele levanta, né? Então é melhor que a gente se previna, né? É melhor prevenir do que remediar, né? De repente remediar dê muito mais trabalho e gere consequências, assim. Então, ter esse cuidado também, cuidado com os barulhos, né? Às vezes a gente mora num lugar muito pequeno, então, né, abafar o barulho mesmo, para que a criança não escute, porque tudo forma o nosso imaginário. Tudo forma o nosso imaginário. Talvez aí, se vocês pararem e pensar em alguma coisa, se eu falasse alguma palavra aqui, pensa em tal coisa na infância de vocês têm muitas lembranças, às vezes assim, tão corriqueiras de quando vocês eram crianças, mas lembranças que não saem, que vocês nem entendem, nossa, mas nem foi tão importante, eu não sei por que eu lembro sempre disso, né? E também um barulho ou ver uma situação dessa pode marcar e a criança nunca esquecer. Né? Eu tenho, já pensou assim, ser uma pessoa assim que você tem muito respeito, de repente vocês abrem a porta e a pessoa está sentada no vaso, sabe aquela visão que a gente não quer ver nunca mais, mas a gente não esquece nunca mais que viu aquela pessoa sentada no vaso? Então, pode acontecer isso, né? Outra coisa é que nós não precisamos de estímulos para a vida sexual. De que forma? Vídeos pornôs, né? A gente não precisa nos contaminar com isso, né? A realidade da pornografia, ela é fantasiosa, né? Seja ali de posição, seja de jeito, às vezes, a maioria desses filmes tem tipo um enredo meio luxurioso. A gente não precisa se contaminar com esse tipo de coisa, né? A mesma coisa, por que, por exemplo, se a gente pensar na realidade dos homens que sofrem mais com a pornografia, com revista, né? Ali adolescente, às vezes se cria um estereótipo de beleza ou de atração sexual que nunca vai ser alcançado, porque aquilo não é real. Né? Os vídeos pornôs, eles não são reais, não é um casal. Né? Ali é feito realmente para vender, vamos dizer assim, igual propaganda do Big Mac. Quando a gente vê uma foto do Big Mac, é um sanduichão, assim, né? Tudo perfeito. Aí quando você vai no McDonald's e pede, vem um negocinho assim pequeno, o pão meio torto, né? Aquela carne meio murcha, não é assim? A gente compra pela foto. Mas quando você abre a sua caixinha é outra coisa, é a mesma coisa, né? O vídeo pornô vende uma realidade sexual, que na hora que você tira da caixinha e você vai para a vida ao vivo, é diferente. Então, se contaminar com isso, cria uma expectativa que vai ser frustrada, né? Seja para o homem, seja para a mulher, né? E aí a gente pode pensar no local também, né? Para que um casal vai frequentar, por exemplo, um motel, que é um lugar de prostituição e de infidelidade, né? Não tem necessidade. Dentro da sua casa, né? De repente fazer uma viagem, um passeio a dois, tudo bem, mas não tem necessidade de ir para um outro local para apimentar as coisas. Não são coisas de fora que fazem o sexo melhorar, né? É de dentro, né? É o desejo, é o amor, né? É o desejo de fazer o outro feliz, né? O desejo de se dar, é interno, né? É de dentro que a gente vai melhorar. E aí a gente pode pensar também em brincadeiras, em brinquedinhos, em vibrador, todas essas coisas são coisas que vêm de fora, vêm para contaminar, não vem de dentro, não é isso que vai fazer melhorar o ato sexual. Posições também, né? Tem alguma posição que é ilícita? Aqui eu imagino que ninguém vai comprar o manual do Kama Sutra e vai começar a treinar todas as posições que tem lá, né? Assim, que, enfim, acho que não, né? Tirando essa parte,
o que pode em relação à posição? Acho que vale a mesma ressalva, assim. Tem casais que, por exemplo, a posição da mulher ficar de quatro, por exemplo, tudo bem, a mulher gosta, a mulher sente prazer, né? Talvez seja uma posição que só nessa posição a mulher sente prazer, e para ela tá ok. Mas tem mulher que pode se sentir usada, abusada, que pode sentir dor, que pode gerar um certo desconforto, que pode vir na memória outras situações ruins. Então, para esse casal em que a mulher se sente mal, essa posição não é uma posição boa para ser vivida, né? Então, descarta essa posição, tenta outra. Mas tá ok para essa mulher, tá ok para esse marido? Pode ser. Então, não tem uma coisa assim, tirando as situações muito esdrúxulas, né, que existe, porque a gente, repito, né, a gente não precisa disso, isso tudo é muito de fora, não tem uma proibição, né? É importante que a gente tente, principalmente para quem tem dificuldade de chegar no orgasmo, é importante que a gente tente, porque às vezes é só mudar a posição que a mulher de repente se sente mais relaxada, porque o orgasmo é um ápice de relaxamento também. Então, se você está numa posição em que você fica muito contraída, né, assim, oprimida, dificilmente você vai chegar no ápice, dificilmente você vai chegar no orgasmo. Então, às vezes, uma simples mudança de posição pode resolver o problema da dificuldade de chegar ao orgasmo. Então, tenta, né? Muda, né? De cima para baixo, de baixo para cima, de quatro, deitada, por cima, por baixo. Veja aquilo que vai ser mais confortável para os dois, que vai gerar mais prazer para os dois. Tem casal que às vezes sente mais prazer porque vê que está dando mais prazer para o marido. Né? Às vezes nem é a posição mais confortável, mas quando vê que é a posição que o marido mais gosta, acaba gostando também porque gera essa satisfação de se sentir desejada, de se sentir ali querida, e aí acaba virando a posição oficial, né? É... Outra situação é em relação à abertura à vida, né? Os métodos naturais, se são lícitos de usar, de não usar. Não existe um método da igreja, né? O método da igreja está lá em Gênesis também, né? Multiplicai-vos e enchei a terra. Este é o mandato. E a gente se esqueceu qual que é a consequência do normal, assim, né? Todo casal que tem sexo, ele uma hora ou outra vai ter filho, né? Filho é uma consequência natural do sexo, né? Mas por conta de várias situações, então existe uma necessidade para alguns, de espaçamento, né? Que não é uma negação, mas digamos assim, é um adiamento, né? Por algum motivo justo, que eu não vou entrar aqui agora em quais são, mas existem, né? Recomendo que se leia a Humana Vitae, mas também tem fácil acesso, e talvez, se for necessário, pode me procurar depois. Existem situações em que é permitido o espaçamento, mas é um espaçamento de forma natural, onde você não se faz como Deus, querendo controlar, porque de forma natural há sempre o espaço para o milagre. Há sempre o espaço para o milagre. Então, os métodos naturais, eles vieram como resposta ao surgimento dos métodos contraceptivos ali na Revolução Sexual, ali na década de 60, com o advento da pílula anticoncepcional. Então, qual que é a diferença de se usar, né? Além de você respeitar a sua própria natureza, né, aquilo que Deus te deu, que é os períodos de fertilidade e infertilidade, né, quando há motivos justos. Mas existem pessoas que usam os métodos naturais como anticonceptivos. Né? E aqui eu não estou dizendo gente da igreja, né? Tem gente de fora
que porque não podem usar, por exemplo, pílula anticoncepcional, aprendem um método natural para não ter filhos. E aí tem, então, uma mentalidade, uma intenção. Como que eu vou saber se eu estou ferindo essa abertura à vida? Né? Eu repito, a gente precisa sempre estar se examinando, sabendo quais são as nossas intenções, né? E tendo uma orientação, né? Não ficar ali só nas nossas próprias razões, fechadas, sem consultar ninguém, sem levar isso para a oração, senão realmente a gente pode cair no egoísmo, né? No fechamento. Mas se a gente tem um diretor espiritual, um padre que orienta a gente pode, né, como casal, estar sempre levando isso para ver se realmente uma razão justa para isso passar naquele momento ou não, né? E, por fim, né, assim, totalmente imoral qualquer método contraceptivo, né? O uso de anticoncepcional, o coito interrompido, a camisinha, todas essas coisas não são listas, porque não só porque elas ferem o significado procriativo do ato conjugal, mas elas ferem também o ato unitivo. Quando eu uso um anticoncepcional, é como se eu estivesse rejeitando uma parte de mim, e meu esposo também. Ele rejeita a minha fertilidade. Né? Ele encara a minha fertilidade como uma doença, porque ninguém toma remédio para ficar saudável, né? Assim, ninguém toma remédio se não está doente. A gente toma remédio quando a gente está doente, para curar a doença. Então, eu vou tomar anticoncepcional para curar a minha doença, que é a fertilidade. Então, eu estou rejeitando uma parte de mim. Se eu rejeito, né, se meu marido rejeita uma parte de mim, a gente não está tendo uma união plena. Né? A camisinha é a mesma coisa. Eu estou colocando uma barreira entre mim e meu esposo, porque eu não quero aquilo que vem dele. Né? Eu não quero aquilo que vem dele. Então, todas essas coisas são antinaturais. Eu falei mais de uma vez que toda essa mudança na vida sexual, ela não depende só da gente, né? A gente também precisa dos nossos maridos, né? Então, tem muitas outras coisas ainda que eu poderia falar, mas a hora já se estende, né? Eu tinha me programado para falar até agora, 10h30. Então, eu vou encerrar, mas eu vou encerrar com duas propostas, né? A primeira procurem vossos maridos, né? Criem uma situação favorável, criem um momento agradável, né? Assim, façam alguma coisa especial, né? Um jantar, né? Procura ele, surpreende ele, né? Toma a iniciativa. Às vezes a gente quer a mudança, mas a gente quer que o outro mude primeiro, né? Porque não é fácil realmente mudar, né? Não é fácil. E eu confesso, assim, que falar sobre sexualidade hoje, para mim, hoje eu consigo, né? Com 9 anos de casada. Mas muitas das dificuldades que eu partilhei aqui, eu vivi, eu tive. Né? Eu fui uma dessas que, quando namorava, não podia encostar, que dava choque, tanto que a gente optou por não ter beijo na boca durante todo o nosso namoro, porque senão a gente não conseguiria viver a castidade. E depois, quando quando casamos, várias vezes depois da gente ter ato sexual, eu procurava o padre para me confessar, porque eu me sentia em pecado, sendo totalmente lícito o ato sexual. Então, eu também passei por dificuldades. Hoje, depois de 9 anos, por graça de Deus e muito esforço e paciência, eu consigo falar. Ainda há um mundo, né? Porque, enfim, eu sei que muitos outros desafios a gente vai enfrentar na nossa vida matrimonial e talvez a gente enfrente outros desafios na vida sexual. Mas o que não pode deixar de existir é o esforço, né? E a busca da graça de Deus, porque só ela pode transformar, né? Então, assim, se empenhem, procurem vossos maridos, né? Teve gente que respondeu que a vida sexual é ótima. Bendito seja Deus, né? Não tem nada bom que não possa melhorar, né? Então, vamos melhorar ainda mais quem já tem uma vida sexual ótima. Mas a maioria partilhou que a vida sexual tem algumas dificuldades, né? Então,
vamos vencer essas dificuldades, né? Vamos melhorar essa vida sexual. Então, procurem vossos maridos, né? Assim, só de procurar, sem fazer muita lenga-lenga, não precisa de muito, né? Só de procurar, vocês já vão ver uma predisposição diferente por parte deles, né? Procurem, deixem eles felizes e satisfeitos e depois façam um convite, né? Que nem estava no script. Aí, antes de começar, meu marido veio aqui. Aí ele falou assim para mim, amor, você vai falar um monte de coisa para as mulheres e aí talvez algumas delas pode parar e falar assim, tá, eu posso tentar, mas meu marido. E aí, de repente, alguns maridos precisam escutar. Todos os maridos precisam escutar um pouco do lado da sexualidade masculina também, né? Só que se você falar assim, marido, vai ter uma palestra sobre sexo para os homens, eles não vão aparecer, né? Mas se for para o casal, vocês dão um jeito de puxar, né? Não, amor, vamos lá assistir, né? Vai que a gente se anima depois da palestra. Então, eu já vou deixar marcado com vocês na próxima quarta. Não só com as mulheres. Aí convidem vossos maridos, mas primeiro procurem ele. Depois que eles estiverem bem felizes e satisfeitos, qualquer coisa que vocês convidarem ele, eles vão topar. E aí vocês chamam ele para a gente fazer uma palestra sobre a sexualidade conjugal, mas aí para os casais, tá bom? Aí meu marido vai estar presente também, falando para os homens, né? Falando para as mulheres também aquilo que os homens gostariam de falar e às vezes não falam. E eu vou estar falando para os maridos escutarem aquilo que às vezes as mulheres não têm coragem de falar, tá bom? Aí já fica combinado para quarta que vem, nesse mesmo horário, tá bom? É isso, gente. Espero que tenha ajudado vocês. Se vocês quiserem abrir o microfone para falar comigo agora, já acabamos aqui. Agradeço, né? Peço a Deus que guarde todas essas coisas e faça crescer aquilo que é necessário no coração de cada um. Amiga, tem uma